A paz do Senhor, amados e queridos irmãos e irmãs, e ouvintes da palavra de Deus. É com muita alegria que mais uma vez nós estaremos trazendo uma mensagem de paz, de esperança ao seu coração. Eu quero meditar realmente com os amados neste dia, Eclesiastes capítulo de número 12, e o versículo 1 a seguir. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento, antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e torne-se a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremer os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecer os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Amados e queridos irmãos e irmãs, o trajeto da nossa vida, os Salmos de número 90 diz, é 70 a 80. O que passar disso é canseira e enfado, é só sofrimento. E ele nos alerta o seguinte, que nós possamos pedir a Deus sabedoria para contar os nossos dias de vida, para que nós possamos ter sabedoria no nosso viver. Este capítulo de Eclesiastes, ele deixa bem claro a infância, a adolescência, a parte do adulto, e depois realmente vai chegar um ponto, é o seguinte, a velhice. Tudo que você vai ver aqui vai falar do enxergar, que não enxerga bem, não consegue mais se alimentar bem, não consegue mais ouvir bem, não consegue caminhar direito. E no final, o sábio diz assim, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Amados, eu estava hoje, na parte da manhã, no cabeleireiro cortando realmente o meu cabelo, apesar que tem poucos, né? Poucos cabelos para cortar, mas eu estava cortando, e ali estava ligado numa emissora de rádio. E ali, esse locutor, este apresentador deste programa, dizendo o seguinte, que aquele que, apesar da fama, ela não se importou e colocou nas redes sociais uma foto onde tinha estrias. Aí depois, realmente, quando eu terminei ali, o rapaz de cortar o meu cabelo, eu falei, Ronaldo,
Você vê como é que as coisas. A minha esposa passou pelo histórico do câncer, ali na cidade de Jaú. Ali que você vê o sofrimento das pessoas lutando para ter vida. Muitas vezes a carne apodrecendo. Pessoas ali realmente no maior sofrimento. Sofrendo realmente ali com enfermidade. E eu falei para ele, o meu sogro faleceu agora, esta semana passada. Lutou realmente ali para viver. E a morte veio. E aí eu estava dizendo, e quanto que estão aí preocupados com rugas, com estrias, porque tem uma gordurinha. Quantas pessoas que não estão contentes com o seio que Deus deu. Querido, minha querida, uma cirurgia realmente aí tem que ser feita se a pessoa tem um problema físico. Mas quantos que não estão contentes estão aí colocando silicone? Acha que o bumbum não está bom? Acha que o seio não está bom? Sai uma ruga, carca agulha de botox. Aí talvez você vai dizer o seguinte, isso é problema meu, o dinheiro é meu. Eu faço daquilo que eu quero. Tudo bem, querido. Tudo bem, minha querida. Agora eu pergunto, quanto tempo que você tem tirado para buscar o Criador? Desde a sua mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade. Antes que venham os maus dias e chegam os anos dos quais venham dizer, não tenho neles contentamento. Eu pergunto por que Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Por que Jesus diz aqui, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã basta cada dia o seu próprio mal. Querido, quantas pessoas que não se valorizam como ser humano. Quantas pessoas que não se valorizam com o nariz que tem, com os ouvidos que tem, com a orelha que tem. Não se valorizam. Enquanto que muitos estão sofrendo, buscando saúde e não conseguem. Aqui está dizendo, querido, o fim do ser humano. Lembra-te desde o começo da tua vida, meu irmão, minha irmã, do teu Criador. Lembra-te. Antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas e torne a vir as nuvens depois da chuva. A pessoa não vai enxergar mais direito. No dia em que tremer as guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, se escurecerem os que olham pelas janelas. Aqui está dizendo, querido, a pessoa não vai ter mais firmeza para caminhar. A pessoa não vai ter mais visão perfeita para enxergar. A pessoa muitas vezes vai ter comida para comer, mas não tem uma estrutura para mastigar. E quantos que não valorizam a vida que tem? Não respeitam muitas vezes até o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, doador da vida. E as duas portas da rua se fecharem. Por causa do baixo ruído, não ouve mais direito. E
se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se baixarem. Como também quando temer o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa. E os pranteadores andarão rodeando pela praça. Você sabe, naquela época tinha as carpideiras que eram pagas para prantear nos velórios. As carpideiras que eram pagas para prantear realmente ali no sepultamento. Eu pergunto, você tem procurado o Senhor? Está preocupado com estria? Está preocupado com gordurinha? Está preocupado porque talvez o seu nariz é um pouco fino, um pouco grosso, a orelhinha é um pouco alta, baixa? Está preocupado? E aqui, antes que se quebra a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, é o homem simplesmente partindo. Acabou. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. E quanto mais foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou, esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Agora aqui está o dever de todos os homens. O dever do homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e tudo o quanto está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eu pergunto, tem preparado para a salvação, querido? Tem preparado para quando realmente quebrar o vaso, a cadeia, quebrar o copo? Está preocupado com estria? Está preocupado com ruga? Está preocupado realmente com algum órgão que você não está contente, com o teu seio, com o teu bumbum? Mas não se preocupa com a salvação, a vida eterna? Não se preocupa para encontrares com o Senhor teu Deus? Aquele que ela não se importou, colocou nas redes sociais uma estria. Nossa, maravilha, né? Eu vejo com tristeza, Marcelo Rezende veio aquele câncer, querido. A luta que ele teve, 4 meses, partiu. Adianta a fama? Dinheiro vai comprar felicidade, alegria, salvação do ser humano? Que Deus os abençoe, que Deus te dê sabedoria. Está preocupado com estria, meu irmão, minha irmã? Está preocupado realmente com ruga, meu irmão, minha irmã? Cabelinho branco, meu irmão, minha irmã? Ou já caiu alguns cabelinhos? Está preocupado? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.